Senhoras e senhores, estamos aqui lhes apresentando a oportunidade de ter a sua rádio pela internet com ouvintes ilimitados. O senhor e a senhora que tem uma rádio AM, FM, pode acoplar a sua rádio AM, FM, um site e a sua própria rádio pela internet. Diretórios acadêmicos, sindicatos, associações, escolas, federações, ONGs, enfim, jornalistas, estudantes, todos que queiram ter sua rádio. E poderão também ter apenas o seu horário na nossa rádio, ou a sua rádio com o seu site. Tenha seu site com a sua rádio. Entidades de classe, movimentos, ONGs, rádio AM, FM, enfim, nós estamos aqui para dizer. Quer ter seu programa ou horário na rádio? Adicione no WhatsApp 55719-9103-0089. Quer ter sua rádio com site bonito, podendo colocar bandas, suas propagandas? Quer ter seu blog com sua rádio? Faça o contato conosco, 55719-9103-0089, pelo WhatsApp. Um site bonito com sua rádio. Muito obrigado, nós estamos às ordens. Já estamos aqui iniciando os nossos trabalhos, daqui a pouquinho a gente entra com a nossa frequência. Aguardar só um minutinho para a gente já entrar conectando. Vamos iniciar os nossos trabalhos. Senhoras e senhores, já estamos conectados aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Muito feliz aqui por estar com os senhores novamente na nossa querida Rádio América. Um prazer enorme estar aqui com todos vocês, uma alegria muito grande. E passado aí esse período de festa de São João, estamos retornando à nossa atividade. Quero agradecer aqui a Goiânia, ao pastor da Igreja Mundo de Deus aí em Goiânia, que tanto nos apoia, que tanto nos ajuda nessa transmissão, que cedeu esse espaço, esse horário ao vivo aí em Goiânia, para que a gente possa estar ao vivo agora em Goiânia. Quero agradecer ao pastor Isaac, aí do Rio de Janeiro, que também cedeu o seu espaço, que a gente está simultâneo Goiânia, Rio de Janeiro. Agradecer também ao pastor Orlando, aí de São Paulo, que cedeu também o espaço dele. A gente está simultâneo Goiânia, Rio de Janeiro, São Paulo. Agradecer ao pastor aí, meu querido amigo, aí, Josenildo, de Curitiba, que cedeu o espaço. Nós estamos ao vivo em Curitiba. Agradecer também ao pastor José Carlos, né, Alcântara, que cedeu espaço, aí nós estamos ao vivo aí em Brasília. Agradecer ao amigo e missionário Vasco, apóstolo Vasco, conseguiu também aí essa grande façanha de ceder aí todo Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará. Muito obrigado. Aracaju, Alagoas, conseguiu praticamente o Nordeste todo aí pra gente. Então nós estamos ao vivo aí para essas várias emissões aí. Ficaremos gravados no nosso site, na nossa rádio, e a transmissão pela internet para o Brasil e para o mundo aí. Muito obrigado aí por todos estarem assistindo esse programa. Eu quero agradecer e falar algo importante sobre as prerrogativas dos advogados hoje, né? Hoje a gente vem falar sobre prerrogativas dos advogados e ratificar, né, a nossa entrevista que nós fizemos com o nosso querido conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Federal, o nosso doutor Nilson Araújo, né, que foi o relator do provimento número 188 de 2018 da Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Federal em Brasília. Parabenizar aí o doutor Nilson Araújo, que fez esse trabalho belíssimo aí. Foi algo sensacional esse trabalho que a OAB Federal fez. Eu quero parabenizar o doutor Santa Cruz na pessoa da presidência e o doutor, agora também o nosso vice-presidente aqui da Bahia, o nosso querido professor, doutor Luiz Viana Queiroz, que tanto nos honra aí na OAB Federal. Bom,
A gente vai falar um pouquinho agora sobre essas teses novas que surgem, né, a partir do momento em que nós temos a grande oportunidade, com essas teses novas que a gente está discutindo aí, nós temos a oportunidade de ter uma investigação extrajudicial, certo? Defensiva. Porque no passado, a investigação, antes do provimento, ela ficava restrita ao Estado. E o cidadão pobre, coitado do cidadão, seja ele rico, seja ele pobre, não interessa, seja bilionário, não interessa. O poder do Estado é muito maior, é muito grande o poder do Estado. Então, as investigações ficavam na mão do Estado. O Estado podia não gostar, ou gostar, ou tomar, ou adquirir uma linha, seguir aquela linha somente, ficava o advogado de defesa acuado, restrito, não tinha essa amplitude. E esse provimento nos dá essa amplitude. E esse provimento, com essa amplitude, ela traz a revelação de espaço não só para o advogado. O advogado é instrumento de defesa do cidadão, do senhor e da senhora. Por isso é muito importante essa nossa divulgação para todos os membros da comunidade e da sociedade. Só assim a gente tem um amplo leque de opção. Então, nós temos aqui a nossa lei, que é a Lei Federal, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu penso que lei federal tem que ser obedecida, não pode ser desobedecida, porque senão estamos fugindo do Estado Democrático de Direito. São atividades privativas de advocacia, a postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário, aos juizados, isso no inciso 1º. No inciso 2, as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas, né? A postulação significa ato de pedir e de solicitar, e de exigir algo em toda a sua amplitude, inclusive adentrando em outras áreas, logo na modalidade de defesa e de investigação extrajudicial e em opinativos. Já se tem essa decisão favorável. Eu lamento aqui profundamente parecer exarado por advogada que vem ferir prerrogativa dos advogados, por não estar, esse parecer não está abarcando ainda o provimento número 188/2018, que é recente. Então, o parecer, embora seja 2018 também, está desatualizado e está fora de contexto normativo, na minha opinião, porque ele vem desafiar, ele vem passar por cima de uma prerrogativa do advogado expressa no provimento 188/2018. Lamentável que esse parecer ele esteja equivocado, lamentável que esse parecer esteja errado, lamentável toda essa posição desse parecer. Eu sinto muito, mas é lamentável. Data máxima venha, assim eu faço. E nós vamos combater toda forma de violação às prerrogativas dos advogados, que são, na realidade, prerrogativas do cidadão e da cidadania. É do senhor e da senhora que está nos ouvindo. Bom, então o advogado é indispensável à administração da justiça. Isso já está, inclusive, cláusula constitucional, preceito constitucional, é normativa constitucional, e o artigo 2º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que é a Lei 8.906 de julho de 94, e o artigo 2º nos fala que o advogado exerce, o artigo 2º, parágrafo 1º, o artigo 2º, parágrafo 1º, no seu ministério privado, o advogado presta serviço público e exerce função social. Parágrafo 2º, no processo judicial, o advogado contribui na postulação de decisão favorável ao seu constituinte, ao convencimento do julgador, e seus atos constituem munus público. Então ele busca todos os argumentos que sejam favoráveis ao seu constituinte. E aí, dentro do processo, o advogado pode, aí vamos ao artigo 5º, o advogado postula em juízo ou fora dele, fazendo prova do seu mandato. Então ele pode, em juízo ou fora dele, adentrar outras áreas. Por exemplo, ele pode fazer comentários e opinativos sobre perícia de local. Ele pode fazer comentários ou opinativos sobre a questão de engenharia. Ele pode fazer comentários ou opinativos sobre a questão do sangue. Nós tivemos esse divisor de águas, foi quando existiu o caso de Isabela Nardoni. O júri de Isabela Nardoni foi um divisor de águas. Então o que é que ele fez nesse júri de Isabela Nardoni? Ele postulou neste júri, certo?
os advogados, houve uma divisão, aquele tribuno no júri que vai falar sobre as questões legais jurídicas, aquele tribuno que vai falar sobre fatos, e houve então a advocacia especializada, que são advogados que vão falar em cada mistério seu, por exemplo, advogados que conhecem sobre sangue, advogados que conhecem sobre perícia de local, advogados que conhecem sobre engenharia. Eles vão falar especificamente sobre esse tema dentro do enfoque jurídico. Tudo que tiver jurídico e forense, o advogado pode falar, opinar em juízo ou fora dele. Então, pelo que nós tínhamos comentado aqui, quando a gente faz um parecer jurídico de análise técnica, parecer jurídico de análise técnica, ele pode ser um parecer opinativo. Não significa que seja um parecer legal ou normativo. Vamos fazer uma diferença aqui, para que todos possam entender. O parecer oficial é aquele parecer que é dado por um juiz de direito. Né? Perdão, o juiz de direito contrata um perito, certo? Oficial. Por exemplo, vamos dar um exemplo específico. Medicina legal, para saber da inimputabilidade ou não do réu. Se o réu tem doença mental, transtorno mental, ou se ele é sadio mentalmente. Então o juiz contrata um perito, no caso um médico psiquiatra. Esse perito vai ser oficial e ele dá laudo. O perito dá laudo. O perito faz perícias, avaliações. Pode dar um parecer, não é bem a sua função, mas ele pode dar um parecer significando um parecer legal normativo. Esse é o perito oficial do juízo. As partes podem contratar assistentes técnicos, certo? Tanto o advogado de defesa quanto o Ministério Público. O Ministério Público é advogado de defesa. Os assistentes técnicos também são profissionais. Por exemplo, no caso da inimputabilidade, da doença mental, é um médico psiquiatra, e esse médico psiquiatra ele dá o laudo oficial, e ele dá o médico psiquiatra sendo do juiz, ele faz as perícias. Os assistentes técnicos, eles vão falar sobre os laudos, né? Aí seriam pareceres legais, normativos, e combater os pontos que eles discordam do laudo oficial. São os assistentes técnicos das partes, certo? Parecer legal ou normativo é uma coisa. Agora, o que esta resolução abre de opção é o provimento, número 188/2018, ele compreende, artigo 1º, ele diz na íntegra, ipsiliteris, compreende-se por investigação defensiva o complexo de atividades de natureza investigatória desenvolvido pelo advogado, com ou sem assistência de consultor técnico ou outros profissionais legalmente habilitados. Com ou sem assistência de consultor técnico ou outros profissionais legalmente habilitados, em qualquer fase da persecução penal. Então, essa agora é a investigação extrajudicial defensiva, ou investigação defensiva extrajudicial, como queiram chamar. Nessa investigação defensiva extrajudicial, o artigo 1º do provimento 188/2018, o advogado, então, ele pode, com ou sem assistência de consultor técnico ou outros profissionais legalmente habilitados, ele pode fazer a investigação. Quando a gente fala em investigação, a gente está falando em investigação policial, investigação de dados, de informações, mas nós estamos falando também do advogado acadêmico, em que ele faz uma investigação científica. Ele faz uma investigação sobre questões científicas, questões que devem ser analisadas e devem ser julgadas pelo juiz, e que o advogado tem que fornecer esses elementos. Neste âmbito, nós vamos casar aqui com a lei número 8.906, de 4 de julho de 1994, que significa o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. O artigo 5º é claro: o advogado postula em juízo ou fora dele, fazendo prova do seu mandato. Olhe como casa o Estatuto da OAB com o provimento número 188/2018. É o provimento da Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho Federal da OAB em Brasília. Casa perfeitamente, porque o advogado postula em juízo ou fora dele. E a investigação defensiva extrajudicial,
a investigação defensiva extrajudicial, permite que o advogado, com ou sem assistência de consultor técnico ou outros profissionais legalmente habilitados, possa opinar, possa oferecer dados, possa fazer investigações científicas no sentido acadêmico, porque quando você faz uma pesquisa de mestrado, doutorado, pós-graduação, você está fazendo investigação. E também o advogado poderá, em juízo ou fora dele, falar sobre essas investigações. Então, pode-se ter aí a figura, tranquilamente, sem medo de errar, de um parecer técnico-jurídico ou de uma análise técnica jurídica opinativa, de opinião, que não é um parecer legal normativo, que não é um laudo, que não é uma perícia. Isso abre um leque de opções de trabalho para os advogados e de busca de especializações em perícia de local, em exame grafotécnico, em exames de sangue, em medicina legal, em psiquiatria forense. Enfim, muito obrigado pela audiência, cada vez mais gente ligando aqui, eu fico feliz. Nós vamos atender a todo mundo, eu peço um pouco de paciência. Rio de Janeiro aí está muito obrigado aos meus alunos da pós-graduação do Rio de Janeiro, pós-graduação de São Paulo, que eu tenho a honra de ministrar aí com vocês. Muito obrigado pela grande audiência que vocês estão nos dando, muito feliz com toda essa grande audiência. Mas a tempo certo nós vamos responder a todas as dúvidas e eu fico feliz com essa grande audiência que nós estamos tendo no programa a nível de Rio de Janeiro, São Paulo, a nível de Brasil. Então o advogado pode postular em juízo ou fora dele. E essa postulação pode ser através de um parecer opinativo, inclusive dentro de uma investigação criminal, que ele pode fazer uma investigação defensiva, certo? De natureza investigatória, certo? Natureza de investigação mesmo, de colacionar, de buscar dados, informações, esmiuçar, inclusive buscar termos técnicos e científicos, com ou sem assistência do consultor técnico ou outros profissionais legalmente habilitados. Em qualquer fase da persecução penal, procedimento ou grau de jurisdição, visando a obtenção de elementos de prova destinados à constituição do acervo probatório lícito para a tutela dos direitos do seu constituinte. Impecável o provimento 188/2018 da Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Impecável, perfeito, simplesmente isso. Então, os profissionais legalmente habilitados, não precisa de profissionais legalmente habilitados. O advogado pode postular em juízo ou fora dele e poderá falar em juízo ou fora dele através dentro dos autos, dentro de petições que estão nos autos que ele vai formular, ou fora dos autos, fora das petições, ou em apartados, que pode ser análise técnica jurídica, sobre medicina legal, sobre medicina psiquiátrica e mais, ele também faz essa análise e essa busca científica pelas provas. Por quê? Porque ele vai colher todo o acervo probatório lícito. E o parecer opinativo, a análise técnica jurídica do advogado, mesmo em apartar da sua petição, nos autos ou fora dele, ou a busca pelos elementos probatórios que ele investigar, vai servir de prova para poder acolher a defesa, os elementos de defesa serem acolhidos, né, pelo juízo. O juiz poderá dar como o seu livre convencimento, evidentemente motivado. E mais ainda, está perfeitamente o provimento número 188/2018 com a lei número 8.906 de 4 de julho de 94, eles estão perfeitamente sintonizados. Há uma sintonia cognitiva dos dois fenomenal, brilhante o provimento número 188/2018 da Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho Federal da OAB em Brasília. Ele fala no artigo 2º, parágrafo 2º do artigo 2º, isso nós estamos no Estatuto agora da OAB, na Lei 8.906 de 4 de julho de 94. No processo judicial, o advogado contribui na postulação de decisão favorável ao seu constituinte, ao convencimento do julgador e seus atos constituem munus público. E o artigo 1º do provimento 188/2018 é claro: o advogado busca elementos de prova destinados à constituição do acervo probatório lícito. Então, ao concluir, eu lhes digo que o advogado pode sim fazer
análise técnica jurídica, arrazoados, apartados da sua petição, perícias opinativas, né? Podemos dizer assim, pareceres, fica mais coerentes, pareceres opinativos, não pareceres legais ou normativos, mas pareceres opinativos dentro dos próprios autos, e isso servirá para que o seu constituinte tenha a melhor defesa dentro do princípio da amplitude de defesa e da ampla defesa que nos é garantido pela Constituição Federal de 88. É isso que eu tenho a dizer. Lamentável que um parecer venha contrário a todo esse arcabouço aqui exposto. Eu fico muito triste porque esse parecer fere de morte o provimento número 188/2018, que é da OAB, do Conselho Federal, e fere o Estatuto da Advocacia, ferindo assim as prerrogativas dos advogados. Mais triste ainda que esse parecer, ele tenha sido exarado por uma colega advogada. Mas só posso dizer, sem medo de errar, não estou dizendo o nome, inicialmente por ética estou respeitando, mas infelizmente eu tenho que dizer a verdade, não gosto de fazê-lo, respeito muitos colegas, tenho apreço e consideração por todos os colegas, mas infelizmente o parecer está errado, deve ser refeito, porque mesmo que não tenha vinculação, ele abre precedentes perigosos, contrário aos advogados, principalmente aos que militam no crime, aos que militam no tribunal do júri. Lamentável esse parecer. Eu fico muito triste, principalmente vindo de uma colega que deverá tomar consciência de que está errado e que está ferindo as prerrogativas dos advogados. Meus queridos colegas, comunidade em geral, entendam, prerrogativas dos advogados não são um privilégio para o advogado, é para o senhor e a senhora ser bem defendido. Para isso, tem que instrumentalizar o advogado com esses mecanismos, dele poder fazer uma investigação cada vez mais profunda para lhe defender. O senhor e a senhora tem que ser defendido com toda a amplitude de defesa, para evitar injustiças, para evitar o arbítrio do Estado, para evitar perseguições, para evitar inúmeras arbitrariedades. Não esquecendo que todo poder, e o Estado é um poder, todo poder, em essência, ele é esmagador, ele é muito forte. E para parar isso, está o advogado, que quando o senhor e a senhora precisar, terá que valer-se das prerrogativas dos advogados. Um abraço a todos os colegas aqui, um abraço aqui ao OAB Bahia, e um abraço também a todos os colegas da OAB, todos os advogados e advogadas que estão me assistindo, principalmente aí o Dr. Nilson Araújo, conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, foi o relator do provimento número 188/2018. A todos, muito obrigado, muito feliz por ter exposto essa matéria de forma assim tão rápida, interrompendo aí o programa da América, a Rádio América FM, tendo esse acesso aí pela internet para o Brasil e para o mundo, né? E tendo esses acessos aí, que a minha fala, eu tive a oportunidade, a felicidade de agradecer à Igreja Mundo de Deus, que interrompeu a sua programação, justamente para ouvir a minha fala, e o vídeo ficará gravado nos nossos sites, para que todos possam ver, e eu passarei também. Aos meus alunos, como professor, muito obrigado, muito feliz a toda a classe jurídica, e nos anima, esses provimentos da OAB nos anima. E temos que continuar com as consultas, buscar cada vez mais colegas. O senhor e a senhora que é nosso colega, venha, nos ajude. A Rádio América FM está inaugurando a rádio da União Nacional dos Advogados aqui na Bahia. Venha participar conosco, ligue. Nosso telefone é 55, internacional, 71, 55 é o código internacional, 71, Salvador, Bahia, Brasil, 99103 0089. 55 71 99103 0089. Meu nome é Carlos Martinez, eu estou às suas ordens. Carlos Henrique Alves Martinez. Muito obrigado, às suas ordens. Vamos trabalhar e vamos com certeza fazer um curso já de extensão sobre essa matéria do provimento e sobre essa investigação defensiva extrajudicial, que abre muito espaço para todos os advogados. Todos os advogados e advogadas serão beneficiados, a sociedade como um todo, na ponta, será a maior beneficiária, porque vamos deixar então que a investigação não fique exclusivamente na mão do Estado e venha também para um lado particular, para que possa ter esse contraditório, essa balança equilibrada de forças quando alguém possa ser acusado, e não são poucos casos no Brasil e no mundo, de
presos inocentes, condenados inocentes. Estados Unidos está cheio, né? O Brasil já tivemos o caso dos irmãos Naves, já tivemos o caso gritante. Marcos Mariano perdeu um olho na cadeia, ficou 18 anos, foi considerado um preso inocente. Que Deus o tenha, Marcos Mariano já está falecido. Os irmãos Naves também. O monstro da mamadeira, que foi uma moça, Daniela, que foi acusada de ter colocado cocaína para sua filha, e tudo foi provado que foi uma armação. E ela veio a ser absolvida, mas sofreu o que eu não desejo a um pior inimigo. Então é contra esses desmandos que mesmo no Estado Democrático de Direito existem nos países desenvolvidos, quanto mais no nosso país que ainda está subdesenvolvido, na verdade. Então as autoridades têm que compreender que o advogado é indispensável à administração da justiça. O advogado, a advogada, tem que respeitar suas prerrogativas. E esse provimento veio para dar uma guinada em defesa do senhor e da senhora que está nos assistindo. O senhor e a senhora está nos assistindo, que é o cidadão, é o exercício da cidadania com amplitude de defesa, plenitude de defesa. O senhor tem todos os seus direitos, né? Como nos Estados Unidos, o senhor todos os seus direitos. Será punido, sim, quando cometer um crime, mas depois do devido processo legal, certo? E com direito a todo o processo de revisões, de recursos, para exaurir o máximo a cognição do judiciário, no sentido de evitar excessos, de evitar presos inocentes e que o senhor pague dentro da lei por uma justa pena e não em excesso. Com certeza absoluta, nós, advogados e advogadas, agradecemos a todos os senhores, porque nós vivemos para servir o cidadão e a cidadã, e o exercício pleno de uma cidadania justa e perfeita e correta. É isso que nós queremos. Não podemos admitir em hipótese nenhuma dos arbítrios. Meus queridos pastores amigos, que eu já mencionei aqui, Igreja Mundo de Deus, e o nosso querido grande amigo, o Bispo Zé Carlos. Um grande abraço. Até o próximo programa, se Deus quiser. Muito obrigado. A audiência no topo aí, ó. Muita gente ligando aqui. De Goiânia agora, mais ligações. Vamos atender agora. Muito obrigado. Até o próximo programa. Jesus Cristo abençoe a todos. Carlos Henrique Alves Martinez, às suas ordens. 71991030089. Um grande abraço.